Bom dia, galerinha! Oi, tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Vamos lá para mais um dia de aprendizagem? Hoje nós teremos novamente aquele dia lá que a gente tem duas aulinhas, dia de quarta, tá? Que é de História e em seguida Geografia. E a tia vai iniciar hoje falando um pouquinho de História lá sobre o que é cidadania. Chama quem está do teu lado aí, o papai, a mamãe, o tio, a vovó, não sei quem está aí, mas chama e pergunta, indaga o que é cidadania. Pergunta a eles o que é que eles entendem por cidadania. Vamos lá verificar um pouquinho do que a tia trouxe para vocês. O que é essa tal de cidadania? O que é cidadania? Cidadania é a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade. É também a condição de cidadão, que é um indivíduo que leva sua vida social de acordo com as suas leis vigentes de onde cada um vive. A primeira noção de cidadania veio dos povos gregos da antiguidade, com seu conceito político de democracia. Se hoje entendemos democracia como um governo que tenta representar a vontade de todos, na Grécia Antiga não era bem assim não, tá? Quem compunha a democracia, quem fazia parte dessa democracia lá na antiguidade, né, na Grécia, era o cidadão. E nessas reuniões, que eram chamadas de conselhos, quem decidia os rumos que a comunidade iam seguir era cada cidadão. E cada cidadão tinha voz e poder de votos iguais. Só que lembrando, lá na Grécia Antiga, né, não era todo mundo que era considerado um cidadão não, tá ok? Quem era considerado cidadão? Eram aquelas pessoas, os homens livres, conhecido como homens livres. Quem eram eles? Eram exatamente aqueles homens que tinham bastante posses, né? Aqueles homens ricos, ou então os guerreiros. E também os filhos desses homens. Eram as únicas pessoas que eram consideradas como cidadão e eram os únicos que tinham o direito de sugerir alguma coisa. Então essa democracia não era tanto assim parecida com essa nossa, né? Os escravos, as mulheres, os idosos, eles não tinham esse direito, eles não eram considerados um cidadão. Isso na Grécia Antiga, tá? Vamos lá continuar verificando sobre cidadania. A conquista da cidadania. A ideia de que temos o mesmo valor na sociedade é relativamente nova e até hoje há pessoas que sofrem discriminação e não têm seus plenos direitos garantidos. Acompanhe agora alguns exemplos desses, tá? A tia colocou alguns exemplos. Primeiro, a relação do servo, escravo e senhor. Em vários lugares do mundo, a escravidão era um elemento comum na sociedade. Os escravos eram ditos inferiores a seus senhores, os homens livres. Em determinados lugares, como no Brasil, no período colonial, o escravo sequer era considerado gente, e sim uma mercadoria, comercializada para ser usada como o dono quisesse. Ou seja, gente, lá no tempo que o rei imperava aqui no Brasil, no período colonial, que está sendo colonizado pelos portugueses, esses escravos que vieram de suas terras, não por sua vontade, eles foram traficados, trazidos de lá para cá, para servir a esses senhores, né, esses donos de terras. E infelizmente, eles não eram tratados como seres humanos, eram tratados como bicho mesmo, ou como diz o texto, como mercadoria. Até para sua venda, eles verificavam a questão dos seus dentes, porque quem tinha os dentes perfeitos, né, todos bons, nenhum estragadinho, significava que aquele homem tinha muita saúde, então ele valia bastante. Esse escravo era passado para frente. Que triste, né? Você ser tratado como mercadoria. Quem gostaria disso? E ainda hoje, infelizmente, existe esse tipo de discriminação, o chamado racismo. Vamos continuar ainda com nossos exemplos. O trabalhador industrial. No início das fábricas,
Ser empregado de uma delas era um trabalho bastante desgastante. Além do serviço pesado, os funcionários não tinham nem direitos trabalhistas, nem condições adequadas para exercer sua função, principalmente no que diz respeito à segurança. Mulheres e crianças eram exploradas de forma até pior. Trabalhavam mesmo que o homem, da mesma forma, mas recebiam bem menos. As mulheres, essa noção de igualdade entre homens e mulheres nem sempre existiu. Até recentemente, pregava-se que as mulheres deviam obedecer aos homens, sem o menor questionamento. Os homens podiam castigá-las, se assim desejassem. As mulheres serviam apenas para complementar a vida dos homens, cuidar do lar, dos filhos e do marido. Gente, quanta coisa mudou! Vocês observaram? No início, as mulheres aí eram consideradas apenas um complemento mesmo, né? Como eles dizem, citam aí no texto, só mesmo para dizer que está completando a vida do homem para servir ao lar. Só que hoje é diferente. Nós mulheres estamos aí cada vez mais ocupando nosso espaço, né? Procurando sempre pelos nossos direitos. E isso também em relação, que já foi citado na nossa aulinha lá de português, né, no texto trabalho infantil. Aqui também se refere ao trabalho infantil, que as mulheres e as crianças exerciam trabalho do mesmo jeito que os homens, mas não ganhavam na mesma quantidade, não tinham o mesmo valor, não eram valorizados. Vamos lá dar continuidade aos exemplos. A criança, até pouco mais de um século, as crianças eram tratadas como adultos, em miniatura. Assim que tivessem força, começavam a trabalhar, pesado como seus pais, e levavam uma vida não muito diferente da dos adultos. Não existia a noção de que, nessa fase da vida, a pessoa precisava principalmente de afeto e proteção. Olha o trabalho infantil aí, gente. Idosos. Em algumas sociedades, como a dos povos indígenas brasileiros, as pessoas mais velhas são tidas como as mais sábias e, por isso, suas opiniões e conselhos têm mais peso. Porém, na sociedade, é comum os idosos não terem seu ponto de vista levado em conta por não saberem mais das coisas. Apesar disso, a situação do idoso brasileiro, antigamente, poderia ser de puro desamparo. Até lá no ano de 1934, o direito à aposentadoria não era um direito de todos, e sim um privilégio de poucos. Aos que envelheciam, restava apenas viver das economias que fizeram durante a vida toda, ou ser amparado lá pelos seus familiares, pois não tinham mais apoio do governo. Outra mudança que ocorreu. Hoje, em determinada idade, as pessoas já podem estar sim se aposentando, né, procurando seus direitos e tendo esse direito aí garantido pelo governo. Nada mais justo para quem trabalhou tanto, né? Conquista dos direitos. A conquista de direitos iguais para todas as pessoas não foi um processo que se deu da noite para o dia. Tudo isso, essa conquista toda, ela foi gradual, foi bem devagarzinho, tá? E lembrando que ainda não foi efetivada por inteiro. Até hoje existe a necessidade de as pessoas lutarem para garantir seus direitos. Durante os anos da escravidão, os escravizados resistiam de várias formas. Aqui no Brasil, a resistência se manifestou na forma de fuga em massa para uma organização, e essa organização ficou conhecida como Quilombo, onde os fugitivos se organizavam para viver livres. Tempos depois, os trabalhadores industriais formaram sindicatos. Esses sindicatos é o que organizava lá os movimentos de greve e negociavam direitos para melhorar as condições de vida dos operários. Tempos depois, os direitos que hoje em dia são normais a todos os trabalhadores são fruto de diversas lutas trabalhistas. E um desses direitos é o direito a férias remunerada, né, o salário família, nós temos também salário maternidade, dentre outros aí, tá? Vamos lá continuar sobre a cidadania, dar um complemento final aí para a cidadania.
A Constituição. Bom, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre a Constituição. Resumir o que é a Constituição. Para vocês ficarem cientes que Constituição é um conjunto de leis, né, que vai ditar regras. Todo país tem essa Constituição, com leis que ditam regras. Mas, para mim ser considerado uma cidadã, eu tenho que cumprir com os meus deveres. Se eu quero exigir com os meus direitos, eu também devo cumprir com meus deveres. E dentro desta Constituição, lá estão os direitos e deveres de todo e qualquer cidadão. Vamos lá conferir. A Constituição. Os direitos que as pessoas conquistaram são somente garantidos por lei, ou seja, só uma obrigação, são obrigação. Quando são estabelecidos em uma Constituição, que é exatamente aquilo que a tia já falou para vocês no início. Constituições, hoje em dia, são feitas com participação popular, representada através do voto ou de representantes escolhidos pelo povo. Mas nem sempre foi assim, viu, gente? Até meados lá do século XIX, as leis aqui no Brasil eram feitas unicamente por pequenas elites que governavam todo o resto do país. Desde a independência até os dias de hoje, o nosso país já teve 7 constituições, cada uma atendendo aos anseios de sua época. A Constituição vigente, que hoje deve ser obedecida aqui no Brasil, ela foi feita em 1988. Bom, e para dar continuidade aí à nossa aprendizagem, além de assistir o vídeo, se não entendeu alguma parte aí, retorna o vídeo, volta o vídeo, vê tudo de novo que a tia falou, complementa com a leitura do texto, lá sobre cidadania, no livrinho de vocês, e finaliza tudo isso com a nossa atividade. Vou dizer para vocês aqui as páginas dessa atividade. A tia vai falar aqui, desculpa, tá, gente? Adiantamos um pouquinho, mas a tia vai falar aqui sobre as páginas, tá? Que é 55 e 56. Realizem essa atividade dessas páginas. E agora, a partir desses vídeos, dessa semana, você já viu aí no início, né? Segunda-feira em português, a tia já colocou aí exemplo da atividade. Tá dando dicas de como você realizar a atividade, tá bom? E a tia vai fazer isso também com História e Geografia. Vamos lá conferir. Atividade aí da página 55. A primeira questão, ele questiona sobre o que é cidadania. O que é cidadania? Vocês terão aí do item A a D, tá? E apenas uma vai estar correta. Vocês vão assinalar, marcar um xizinho em uma dessas opções, onde vocês primeiro vão ter que ler direitinho e verificar o que é que representa realmente cidadania. Já na nossa segunda questão, ele diz o seguinte, o enunciado fala o seguinte: pinte apenas quem não tinha voz e direito na democracia grega da antiguidade. Apenas quem não tinham. Dessas 3 pessoas aqui, 2 não tinham esse direito, tá? Não poderia opinar em nada, apenas um. Então, você vai pintar 2 dessas figurinhas. Já na terceira questão, ele diz o seguinte: em que época o conceito de cidadania se aproximou mais do conceito de cidadania atual, que a gente sabe o que é cidadania hoje, o que é mais parecido? Quando foi que isso aconteceu? Em qual época? Você pode retornar lá no livro, ou então lá no vídeo da tia que vai estar falando, tá? Vai estar explicando para vocês. Já a quarta questão, ele diz o seguinte: complete o texto corretamente usando as palavras do quadro. As palavras são direitos, garantir, gradual, inteiro, necessidade, processo e direitos. Aí a tia colocou apenas um exemplo, tá? Lá no início, a conquista de direitos iguais para todas as pessoas não foi e você dá continuidade. E a quinta e última questão da atividade, ele pergunta exatamente aquilo que a tia já falou várias vezes para você e colocou também aí nas imagens, tá? O que é uma Constituição? Lembra sobre o que a tia falou? Eu espero que vocês tenham compreendido tudo aquilo que a tia falou aqui. E se não compreendeu, retorna o vídeo como a tia já falou,
faz a leitura, questiona em casa também e pode também depois questionar a tia, tá? Vamos dar uma pausazinha aí vocês, pode dar pause aí no vídeo, né? Porque agora a gente vai dar continuidade em geografia. Bebe lá uma aguinha, tenta assimilar direitinho o que é cidadania e pega o livro de geografia, faz a troca, tá? E depois aperta o play e vamos lá para a aula de geografia. Geografia, região norte. Isso mesmo, vamos dar continuidade na região norte. A gente ainda não concluiu sobre a região norte. E hoje nós iremos ver 3 tópicos sobre a região norte. O primeiro, né, é a variação linguística, tinha dado uma pescadinha aqui no livro, tá? Turismo e também sobre as manifestações culturais. Primeiro a gente vai falar sobre as variações linguísticas, mas antes disso, lembrando que a região norte é composta por 7 estados. Vejam lá quais são eles: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. E como a tia já falou, a gente vai iniciar com as variações linguísticas. Bom, acho que vocês já escutaram que trem bom, oxente. Então, tudo isso que a tia está falando aqui são variações linguísticas que nós herdamos de algum lugar. Só que lembrando que essas variações linguísticas não são vistas aqui no nosso Nordeste, não. Oxente, trem bom, ou trem, né? Sei lá, de Minas. E oxente, geralmente, em Salvador, Bahia, que fica aqui na região Nordeste. Mas a gente está falando sobre a região Norte. Vamos ver lá essa variação linguística, que também tem influência nordestina, só que na região Norte. Vamos lá verificar. Variações linguísticas. Na linguagem da região Norte, conservou-se muito da língua tupi-guarani, que muitos brasileiros desconhecem. Porém, houve influência portuguesa e uma pequena, mas houve também, contribuição dos imigrantes nordestinos. Conheça algumas palavras e expressões usadas nessa região. Carapanã é a tal muriçoca, pernilongo. Taperobá é o nosso cajá. Curumim são as conhecidas crianças. Igarapé, canal entre ilhas ou entre ilhas e continentes. E mera significa fazer careta para intimidar. Bom, aí tá só um pouquinho da variação linguística, mas você pode estar pesquisando também. Pede aí as pessoas que são responsáveis por você para pesquisar com você aí sobre um pouco mais das variações linguísticas e ler também um pouco mais aí no nosso livro, tá? Vamos agora falar um pouquinho sobre o turismo, que não deixa de fazer parte também da economia, gera também renda para aquele local. Vamos lá ver o turismo da região norte. Na época de grande extração da borracha, a região norte atraiu muita gente. Esse ciclo de sua economia fez com que vários centros urbanos se desenvolvessem, inclusive culturalmente. Foi nessa época que alguns dos mais bonitos teatros do Brasil foram erguidos na região, como o Teatro Amazonas, em Manaus, e o Teatro da Paz, em Belém. Na região norte, há danças, lendas, gastronomia, artesanatos e folguedos característicos. Aqui tem um exemplo da Ilha de Marajó, que é a que oferece passeios pelos rios de Igarapés, com cavalgadas ecológicas, passeios de charrete com búfalo e trilhas pelo mangue. Já aqui na Praia do Jalapão, lá em Tocantins, são praias fluviais de águas cristalinas e areias finas. Nós temos também outro exemplo da Cachoeira da Velha, em Tocantins também. É esse nome mesmo, Cachoeira da Velha. É uma das maiores atrações turísticas. A cachoeira é formada por 2 quedas em forma de ferradura. E ainda sobre falando sobre turismo, renda, tem muito mais, viu, gente? Aí é apenas um mínimo que a tia pôde trazer para vocês. Mas não esquece, pesquisa também, acrescenta um pouco mais nos teus estudos. A gente não pode se limitar apenas ao livro e o que a tia trouxe aqui. Vamos expandir um pouco mais isso aí pesquisando. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as manifestações culturais. No folclore, é possível encontrar muitas lendas indígenas,
como a da iara, da cobra norato, da sapucaia roca, da barba ruiva, da vitória régia, do curupira e do uirapuru, além de outros elementos como artesanato, pratos típicos e folguedos. O artesanato, aqui tem um exemplo de uma peça, né, que tem muita presença indígena aqui. É uma peça feita com palha e cerâmica, eles são muito comuns lá na arte marajoara. Aqui embaixo já temos um pouquinho sobre os pratos típicos, apenas um exemplo, tá? Um exemplo, como uma gastronomia, quase que não sai, muito própria. A região norte foi a que manteve muitas tradições da culinária indígena. O pato ao tucupi, a caldeirada de tucunaré, a maniçoba, o tacacá, a tartaruga ensopada, eu não teria coragem, entre outros, fazem parte do seu cardápio. Parece um pouco estranho, né? Tartaruga ensopada, eu acho que eu não teria, ficaria com pena da tartaruga. Então vamos lá dar continuidade. O folguedo, e esses folguedos, eles existem lá há um bom tempo, né, nas tribos indígenas. Hoje, outros folguedos maiores são muito conhecidos, como o Círio de Nazaré, em Belém, e o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. Esse último, que é o Parintins, lá, o Festival Folclórico, lá no Amazonas, ele é o mais conhecido até então, porque ele tem a disputa entre os bois, o boi garantido, que vai dar cor vermelha, predomina a cor vermelha, e tem o boi caprichoso, que a cor que vai predominar será o azul. O desfile acontece no mês de junho e tem atraído muita gente. Não esqueçam de complementar o nosso aprendizado com a atividade das páginas 48 e 50. E a tia também vai dar dicas de como você realizar a sua atividade. Vamos lá conferir? Bom, a atividade é 48 e 50. Pois vamos lá. Primeiro na 48. Associe as palavras. Quando ele disser associar, todo mundo sabe, né? Vocês vão olhar primeiro essa coluna, tem aqui esses nomes, né? Meri, Garapé, Curumim, Itaperobá, tal. E vocês vão relacionar com essa outra coluna. Fazer careta, o que a tia explicou aqui, né? Isso é uma variação linguística. Então, a tia lembra, hein? Mera significa fazer careta. Então, eu vou lá, pego a letrinha E e coloco aqui no local da palavra que tem esse significado, ok? Vamos para a segunda questão. A linguagem da região norte recebeu influência de quais povos? Não precisa nem a tia falar. Se não lembra, volta o vídeo. Terceira, quais são as atrações turísticas da região? Também tem todos esses exemplos no texto de vocês e no vídeo da tia. E a quarta, explique a importância da extração de borracha na região norte para o desenvolvimento cultural da região, que foi outra coisa que a tia também colocou aqui nas imagens. E a última atividade é da página 50. Vamos lá, olha o que ele diz aqui. Observe o mapa da região norte, que a tia trouxe lá no início das imagens, da aulinha. E selecione apenas um estado, apenas um, tá? Dos 7, vocês vão escolher apenas um e vocês vão pesquisar e descrever suas principais manifestações culturais. Você vai lá e pesquisa a sua principal manifestação cultural, de apenas um. Dos 7, você escolhe apenas um. E coloca a resposta aqui do lado. A segunda questão, ele diz o seguinte, o enunciado, segunda e última. Sabemos que a cultura da região norte é muito conhecida em todo o Brasil. Cite algumas manifestações culturais. Aí você vai colocar aí na frente ou embaixo, né? Embaixo. Sobre as lendas, quais são as lendas, né, que se mais manifestam lá em termos de cultura? Artesanato, gastronomia, folguedos e festa. Tudo isso, gente, tem no vídeo da tia, tem bem lá no início, tem no livrinho de vocês.
Não deixem de estudar, a tia agradece muito a cooperação de vocês e dos pais. Estudem, continuem estudando bastante, vocês são capazes. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, tchau. Até a próxima aula.